Apocalipse capítulo 7. Deus os abençoe. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zabulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Senhor Deus, enquanto o Senhor prepara para assinalar os judeus, o Senhor está assinalando os gentios. Com a mensagem do dia, o Senhor traz o sinal para nós, que é o Espírito Santo. E logo o Senhor estará assinalando os 144.000 judeus que hão de te aceitar durante a tribulação. Fale conosco e ajude-nos em mais este estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos prosseguir naquela meditação. Eu creio que ela é muito boa e é bom a gente então meditar um pouco sobre alguns nomes que foram riscados debaixo do céu. A gente sabe que tem nomes que não voltarão. Tem nomes que não voltarão. Você encontra o Esaú, você encontra um Balaão, e esses nomes não voltam mais. Depois de ser apagado pelo que fizeram, eles não retornam mais. Mas como tem duas tribos de Israel, que elas voltarão, hoje ainda elas estão apagadas debaixo do céu, porque foi uma promessa de Deus, que todos adoradores de ídolos, Ele apagaria seu nome debaixo do céu. Ele falou isso nos dias de Moisés, e Deus cumpriu isto, e você vê em toda a Bíblia, Ele cumpriu isto até Apocalipse capítulo 7. Se você notar, faltam duas tribos, as duas tribos idólatras não estão registradas em Apocalipse 7, versículo 4 ao 8. Isso porque elas foram idólatras. Dan e Efraim foram duas tribos idólatras, e os seus nomes foram riscados debaixo do céu. Então a gente deve pensar profundamente nisto, porque se estes foram riscados, e logo nós vamos vê-los em uma ordem perfeita, eles estarão em uma ordem perfeita
que será no milênio. Mas enquanto estiver aqui debaixo do céu, que é exatamente neste tempo que Deus tem tratado com o judeu rejeitou, Deus trata com o gentil rejeita, Deus volta a tratar com os judeus na grande tribulação e tira dentre os judeus 144 mil, que faz parte também do povo de Deus, dos servos de Deus. A noiva, ela não é serva, é filho, é conhecido como filho. A parte de filho, você deve honrar isto. Os servos, o profeta diz, os judeus sempre foram servos, mas os gentios são filhos, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não servos. São João capítulo 1, versículo 11 ao 14. Então, o povo gentil tem um grande privilégio, mas eles estão negando, errando, igual os judeus erraram, em rejeitar a direção de Deus lá atrás, antes de Cristo, mesmo com Moisés. Rejeitaram, foram idólatras, e Deus apagou o nome daquelas duas tribos debaixo do céu, que não ficou registrada sua herança, sua participação em bênçãos, mas as duas tribos serão purificadas também, assim como no nosso tempo. Eu já vou dando um resuminho aqui para vocês, e depois eu vou ler exatamente o que eu estou falando para vocês, mas eu vou ler para ficar mais seguro que vocês têm a mensagem. Está na era de Sardes e está também no 7º selo. Os filhos de Israel, vocês vão ver aqui, em Gênesis capítulo 35, verso 23 a 26, você vai encontrar os nomes dos filhos de Jacó. Os 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Então esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel, com exceção de José, que não teve uma tribo com o seu nome. É bom a pessoa prestar atenção nisto. Com exceção de José, que não teve uma tribo com o seu nome, porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos e não 12. Então temos José, que não teve uma tribo com o seu nome, guarde bem. E os 2 filhos de José receberam a honra de formarem a 12ª e a 13ª tribos. Vocês veem ali Efraim e Manassés. Foram os 2 que entraram. Eles entraram depois. Então por isso o profeta diz, na providência de Deus era para ser 13 tribos, mas ele veio tratando com 12. Mas quando 2 errou, 2 tribos erraram, Deus pegou e colocou 2. Deus sempre tem gente para colocar no lugar daquele que erra. Talvez você pense, Deus não tem ninguém para colocar no meu lugar. Eu sou um pastor insubstituível. Quer dizer, eu estou errado. É errado, Deus põe outro no lugar. Deus põe. Os homens podem não colocar, mas Deus põe outro no lugar. Certo? Vocês estão me entendendo? Então não existe cantores, músicos insubstituíveis, pastores insubstituíveis. Não existe isso. Quando falha, Deus tem outro para colocar. Então na providência divina, Deus sabia, olha, Dan e Efraim vão ser idólatras. Deus já sabia. Eles não enganaram, não surpreenderam Deus lá na frente. A hora que Deus viu
Dan caminhar para o lado dos ídolos e Efraim também para o lado dos ídolos. Aquilo não surpreendeu Deus. Deus já tinha tudo esquematizado direitinho. Diz, não, eu já tenho outros para colocar no seu lugar. Aí Deus colocou José, que não tinha uma tribo com o seu nome, e colocou Levi. Agora você vê, José não tinha uma tribo com o seu nome. Levi, ele era a tribo sacerdotal. Deus colocou, pegou e Deus ajeita tudo. Tem coisa que nós não damos jeito, mas Deus dá jeito para tudo. Entende? Ele ajeitou aquilo da forma correta. Então presta atenção. Isso aqui é uma revelação que foi dada ao profeta e faz parte da nossa leitura. Isso daqui faz parte e faz bem. Então, aprendemos. José não teve uma tribo com o seu nome. Então entrou no lugar os 2 filhos de José, onde Dan e Efraim, vocês veem, teve 2 idólatras, 2 tribos idólatras, mas Deus já veio precavendo a coisa. Ainda que você encontra Efraim sendo um dos filhos de José, entende? Que foi uma das tribos idólatras. Dan, um dos filhos de Jacó, formou também uma tribo idólatra, mas Deus colocou ali no lugar o José, que não tinha um nome em sua tribo, e colocou o Manassés. O Manassés. Então, colocando a coisa em ordem, quando Deus já tinha na sua providência os 2 filhos de José, porque ele sabia que haveria idólatras durante um período e ele precisaria de alguém para substituir, para entrar naquele lugar. A parte de Levi, você vai encontrar aqui, é o parágrafo 80 da mensagem à era de Sardes. E você sabe, naturalmente, que isto era necessário, pois Levi foi separado por Deus para o sacerdócio. Agora você encontra em Hebreus capítulo 7, versículo 5: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Vai guardando bem, porque tanto José não tinha uma tribo para ele, como Levi era uma tribo só de sacerdote. Então tinha que ter aqueles 2 para poder entrar no lugar, para formar a tribo com os 12, certo? Com o número 12 precisava, mesmo que Deus viu, olha, tem que ser 13, e o José tem que entrar também, tem que ser 13, mas tinha que esperar alguém falhar, alguém errar, para o José entrar. Apenas eu quero mostrar isso, que depois chega um tempo que há uma purificação. Eu quero que vocês prestem atenção, porque essas coisas não é fácil para aprender. Então vocês vêm aqui e voltam, vocês não vão aprender mesmo. Para começar, essas coisas já são profundas, né? Estas mensagens são profundas, não é nossa, não somos nós que somos profundos na Bíblia, nós somos primários. Agora Deus mandou um profeta fala com Deus, e isto traz coisa profunda, e a gente tem que dar atenção. O diabo quer desvirtuar a nossa atenção, para você vir na igreja, te dá sono, te dá problema, faz você fazer uma coisa, fazer outra, faz menino chorar, para a mãe não prestar atenção. O diabo trabalha em tudo, e quando você vê uma coisa que tira a sua atenção, você tem que saber que não é Deus. Deus não tira atenção, Deus dá atenção. Deus te dá atenção, porque Ele dá atenção. Ele deu atenção até para aquela prostituta. A prostituta chegou, Ele deu atenção para ela. Por quê? Porque o Simão não deu atenção para Cristo. Aí Cristo deu toda a atenção e privilégio para a prostituta. Ela lavou os pés dele e ele ficou quietinho. Ele deixou, deu atenção, esperou ela fazer o trabalho dela. Então presta atenção aqui, ó. Levi foi separado por Deus para o sacerdócio. Assim, quando Israel deixou o Egito e Deus lhes deu o tabernáculo no deserto, encontramos a tribo de Levi ministrando a 12 tribos. Quer dizer, a tribo de Levi ministrando. Aí a tribo de Levi vai ministrar para quem? Ministrando para Rúben, para Simeão, para Issacar, para Judá, para Zebulon, para Benjamim, para Dan, para Naftali, para Gade, para Azer, para Efraim e para Manassés.
Notou isso? Vocês notam que estava então a tribo de Efraim ministrando. Era uma tribo de sacerdócio, de sacerdotes. E essa tribo de sacerdotes ministrava sobre 12 tribos de Israel. Deus precisava de alguém mais. Enquanto estava ministrando no deserto, as tribos estavam em perfeita ordem, com a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal, ministrando para 12 tribos, que tinha que ouvir a tribo sacerdotal. Eles precisavam dar ouvido. A ordem dos nomes dos exércitos é esta de Números 10, de 11 a 28. Não há menção de José e Levi. O profeta esclarece isso. Ele diz, esta é a ordem dos exércitos, que está em ordem. Números 10, verso 11 a 28. Você lê em casa. Não há menção de José e Levi. Você vai encontrar exatamente ali Dan, Efraim ou Manassés. Você vai contar o Manassés e o Efraim, que entrou no lugar. Mas enquanto olhamos em Apocalipse 7, de 4 a 8, onde diz, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, e nomeia-os assim: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Estamos de volta às 12 tribos com Levi e José nomeado entre eles. E em Números capítulo 10, verso 11 a 28, não tem José e Levi. Mas em Apocalipse 7, verso 4 a 8, já vamos encontrar José e Levi nomeado entre as tribos, entre elas, mas com Dan e Efraim faltando 2. Eu pensei nisso, sabe por quê? Porque Dan e Efraim ainda têm um meio de ser purgados e entrarem logo, porque eles são purgados e eles entram logo, porque no milênio eles já estarão ali outra vez, em ordem perfeita, no milênio. Por que não está em Apocalipse 7? Porque nesse período, essas duas tribos, Dan e Efraim, elas estão sendo purgadas no período da tribulação, porque elas vão estar em perfeita ordem no milênio, mas para estar em perfeita ordem no milênio, tem que ser purgada antes, na grande tribulação. Para os gentios, as virgens nécias, elas são purgadas na tribulação, as virgens nécias, mas elas não entram no milênio. Elas não entram. Aparece apenas a história delas em Apocalipse capítulo 7, você vai encontrar aqui Apocalipse 7, vai encontrar a partir do verso 9 em diante. Não é a noiva, aquilo ali, exatamente, a igreja purificada pela tribulação, mas ela não entra no milênio, porque ela vai ressuscitar no final do milênio, porque não há ressurreição para gentio depois desta ressurreição que nós estamos esperando. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, vai te mostrar que temos uma ressurreição. 1 Coríntios 15 mostra que temos uma ressurreição. Esta é a ressurreição que nós estamos esperando. Esta é a ressurreição que o gentio, que é eleito, vai ressuscitar. É nesta primeira ressurreição. Os das virgens nécias, eles não ressuscitarão, porque eles estarão passando por um período de tribulação. A noiva vai ser raptada da primeira ressurreição, reúne com os vivos, que são eleitos para o rapto, e saem no arrebatamento. Aí começa 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio, que é o que resta da 70ª semana de Daniel. São 70 semanas, que já foi cumprida as 69 semanas e meia.
A meia semana foi cumprida com o ministério de 3 anos e meio do Senhor Jesus Cristo. Então falta 3 anos e meio. Tem gente que prega que falta 7 anos. A Bíblia é clara, falta 3 anos e meio. Você vai em Apocalipse 11, você vai ter estipulado o número 1260 dias. Você soma 1260 dias ou multiplica por 30, porque o calendário judaico é 30 dias ao mês. O nosso calendário é romano, ele é enredado. Tem 28, tem 29, tem 30, tem 31, é um negócio. Esse não é o calendário de Deus. O calendário de Deus é o judeu. O calendário de Deus sendo judaico, então você pega 1260 dias, ou divide por 30, né? Você vai ter exatamente os 3 anos e meio. Não é 7 anos, é 3 anos e meio de tribulação, porque 3 anos e meio Jesus venceu e os judeus rejeitaram e nós aceitamos. Então nós entramos no lugar dos judeus. Entende? Aqueles 3 anos e meio era para os judeus, só que eles rejeitaram. E ele veio para o que era seus, eram os judeus, e os seus não o receberam, eram os judeus. Mas todos quantos o receberam, aí tanto faz judeus como gentios, porque nós temos lá na era primitiva, Paulo, Pedro e outros que eram judeus. Eles entraram. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Exatamente, entramos no lugar dos judeus. Os judeus ficaram cegos para que nós pudéssemos tomar o lugar deles. Por 2 milênios Deus não trata com Israel. É por isso que é só guerra que tem para lá, e agora tem que continuar essa guerra. Entende? Isso é bíblico. Enquanto isso, Deus está preparando o povo gentil, que é da noiva, que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Deus está fazendo esse trabalho conosco. Como os judeus rejeitaram aqueles 3 anos e meio, então passou a salvação dos 3 anos e meio, passou para o gentil. Ele veio para salvar o judeu não recebeu, então nós aceitamos. Ele trata conosco um período de 2 milênios. Está encerrando 2 milênios que Deus trata com o gentil. Eu não sei o que acontece em 2001, 2002, 2010, eu não sei o que acontece. O que eu sei é que dentro do período de 2 milênios, Deus parou de tratar com os judeus e está tratando conosco. Deus nunca tratou com o gentil, até que os judeus rejeitaram Cristo no Calvário. Quando os judeus rejeitaram Cristo, Cristo passou a tratar com os gentios. Deus levantou um povo que não era povo, na expressão de São Paulo, na expressão do profeta Oséias: eu te porei em ciúme com gente que não é gente, com povo que não é povo. E Israel ficou sempre em ciúme por ver Deus tratando com o povo gentil e já não tratando mais com eles, desde que eles rejeitaram a Cristo no Calvário. Deus está tratando conosco, tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém? Enquanto Deus trata com o povo gentil, em tudo Deus trata com o gentil. Até a Bíblia, ela é gentílica, a tradução é gentílica. Ele trata com gentios, ele está tratando desta forma, é a maneira de Deus. E não adianta ignorar isso daí, é a maneira de Deus tratar com o gentil, é com tudo que é de gentil. Deus respeita isso, entende? Deus respeita isso. É a maneira de Deus tratar. Então está encerrando com o povo gentil, porque assim como os judeus rejeitaram a Cristo e o Evangelho passou para nós, agora os gentios estão rejeitando a mensagem do último dia, a mensagem do profeta Elias, que fecha a porta da graça. Quando eles rejeitam, então Deus vai passar a tratar com os judeus, tirando 144 mil judeus para ele, selando e assinalando 144 mil judeus no período da tribulação. Agora, no período da tribulação, a igreja noiva não estará mais aqui, porque ela já casou com o Todo-Poderoso. Ele é o cabeça, o esposo da igreja. Então ela já estará com ele, ela será arrebatada antes da grande tribulação. E esses gentios que têm rejeitado a mensagem final,
esta mensagem que nós pregamos, os gentios que têm rejeitado, eles vão entrar em grande tribulação, não importa que nome eles têm, que igreja eles têm, porque havia fariseus, saduceus, essênio, herodianos, gente boa no tempo de Cristo, e ninguém entrou. Só o povo que era do profeta João. Eles deveriam ver isso. Só o povo que era do profeta João, que foi precursor da primeira vinda. E assim como aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda vinda. Somente o povo do segundo Elias, que prepara esse povo para o rapto, e foi exatamente a voz que foi ouvida em 1933 sobre o rio Ohio: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Não importa os nomes belos que nós temos hoje, não importa, católico, batista, metodista, assembleia, casa de oração e tantas outras coisas mais que nós temos no mundo inteiro hoje, não importa, só tem uma coisa: Deus prometeu mandar Elias para restaurar todas as coisas. Deus não prometeu mandar denominações para restaurar, porque denominações não restaura, confunde. É um profeta que restaura. Eles podiam dizer: não, eu pertenço aos fariseus. Outro dizia: eu sou dos saduceus. Outro dizia: eu sou dos herodianos. Perguntava para alguns discípulos, dizendo: eu sou de João. Mas o que João tem a ver com isso? Nem o nome dele não tem no Velho Testamento, porque não existe o nome de João no Velho Testamento. Então, para um judeu, era totalmente abominável aceitar a mensagem de João, porque nem o nome dele não era do Velho Testamento, não tinha apoio. Aí eles chegaram e perguntaram: João, você é o Cristo? Não. Você é o Elias? Não. Então o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. O homem tinha uma mensagem para o dia, e logo você me pergunta: ele era Elias ou não era? Jesus falou que ele era, Jesus disse que ele era. Então a gente tem que caminhar e ver as Escrituras cumprindo, desenrolando as Escrituras e vendo quem estava dentro ficando de fora. Quem estava dentro? Quem era? As duas tribos, Dan e Efraim, era de dentro de Israel. Um era filho de José, mas Deus não respeita apenas por dizer: sou filho de José. Isso não quer dizer que Deus é obrigado a respeitar aquele filho de José quando se tornou idólatra. Deus diz: você se tornou idólatra, não importa que você é filho de José, que eu escolhi, mas você vai ter seu nome riscado debaixo do céu. E ficou mesmo, durante esse período todo, desde aquele tempo da idolatria até Apocalipse 7, do verso 4 ao 8, não registra nome de Dan e Efraim, certo? Não registra o nome dele. José está no lugar juntamente com Levi, está no lugar. Agora, isso daqui, se você quiser aprender, é isso que você deveria chamar dos grandes estudos, dos grandes ensinamentos. É exatamente essas coisas, da mensagem de um profeta que abre a Bíblia e mostra esta verdade, e a coisa está cumprindo, e você não pode fugir disso. Isso daqui é real. Você quer ver? Isto é real. Eu não vou poder ler tudo, ele vai mostrar aqui. É bom as pessoas terem o livro, né? A Era de Sardes, que coisa boa. E aí ele vai mostrar por que estas tribos não têm os seus nomes em Apocalipse 7. Por que foi apagado seus nomes? Diz: porque elas se tornaram idólatras. Deuteronômio capítulo 29, verso 16 a 20, já temos uma descrição com respeito a estas duas tribos. Depois você vai ver sobre o rei Jeroboão em 1 Reis capítulo 12, verso 25 a 30, que ali foi posto em Betel um altar e o outro em Dan, e eles foram adorar.
Então passaram para a idolatria, e quando eles passaram para a idolatria, Deus os abandonou. Oséias capítulo 4, verso 17: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Deus não falou assim, vai lá e arranque ele dos ídolos, diz, deixa-o. Por quê? Porque Deus tem o tempo de purgar eles. Deus tem o tempo de purgar essas duas tribos, que durante todo esse tempo eles passaram a ser idólatras, e Deus colocou José e Levi no lugar deles. E agora está chegando a hora de Deus selar os 144 mil, que é depois, deixa eu fazer bem claro isso, que tem gente que confunde, depois que a noiva for arrebatada, então o capítulo 7 de Apocalipse vai cumprir. Aí Deus vai assinalar os 144 mil judeus, que não tem nada a ver com gentil. Então o testemunho de Jeová, ele sai dizendo que quem pode tomar a ceia são somente aqueles que são ungidos, que são os dos 144 mil. Mas a Bíblia diz que eles são judeus. Você vai encontrar eles aí, eles são de Franca, eles são de Ribeirão Preto, são de Restinga, os que podem tomar a ceia. Mas espera lá, pergunta para eles, de que tribo eles são? Tribo? De que tribo eles são? A Bíblia diz que tribo são os ungidos. De que tribo? Agora, eles são gentios, gente, eles não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver, é uma confusão que eles fazem com a palavra. A Bíblia já está dizendo 12 mil de cada tribo. Com gentil, Deus não trata como tribo, Ele trata como nação, não como tribo. Não se fala em gentil como tribo, e sim como nação, como indivíduo. Agora, quando fala em Israel, Deus fala como nação para eles, Deus fala como tribo para eles. Amém? Então guarde bem isto. Quando chega no milênio, eu tenho que aproveitar o meu tempo aqui agora, no 7º selo, em mais uma parte. São coisas que nos vêm assim, tem que entregar para vocês. Olha, a igreja tem que estar perfeita, em ordem perfeita, porque Israel tem que estar em ordem perfeita, de tribos. Israel precisa estar em ordem perfeita de tribos, e Deus faz de tudo para poder restaurar a ordem das tribos. Deus faz de tudo. Ele tem até a grande tribulação para colocar aquelas duas tribos idólatras para ser purificada, e quando entrar o milênio, elas estarão ali. Você diz, mas como elas estarão, sendo que vão morrer? A Bíblia diz que vão morrer. A Bíblia diz que as duas testemunhas, Moisés e Elias, irão morrer. O profeta diz que os 144 mil irão morrer. Baseado em quê? Baseado no 5º selo. No 5º selo mostra que aquelas almas que estão debaixo do altar, aquelas almas estão clamando. Então, irmão adventista, você que crê no sono da alma, você vê que a Bíblia mostra diferente do que você crê. Você diz que a alma está dormindo, a Bíblia diz que eles estavam falando, que eles estavam clamando. Leia o 5º selo, capítulo 6 de Apocalipse. Leia o 5º selo, me parece que é do 9 a 13, Apocalipse 6, do 9 a 13. Então ali está o 5º selo. Você vai encontrar almas clamando debaixo do altar. Então a alma clama, mas não era alma de gentil, era dos judeus. Judeus que foram martirizados por Eichmann, por Stalin e Hitler, que martirizaram os judeus. Aqueles judeus ficaram com vestes brancas. Está no 5º selo. E eles clamavam, até quando, Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Não, vocês descansam um pouco. Deu roupa branca para eles, vocês descansam um pouco, até que seja completado o número de seus conservos, seus irmãos, que hão de morrer como vocês. Então vocês têm que saber que Mussolini, Hitler principalmente, que matou os judeus, e a igreja não interferiu. Vocês têm que saber que agora, depois que a igreja for raptada, a noiva de Cristo for raptada, então aquela igreja que não interferiu na morte dos judeus, ela terá toda a força, todo o poder, porque é ali que estará a besta do Apocalipse.
E os dois profetas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias, juntamente com os 144 mil judeus, serão martirizados pela besta. Serão martirizados pela besta. Quando eles martirizarem os dois profetas, eles não vão permitir que sejam sepultados, diz a Bíblia, mas eles deixarão seus corpos estendidos lá na praça da cidade de Jerusalém. É provável que a televisão vai mostrar, e a casa dos gentios também vão ver, e a Bíblia diz que eles vão dar até graças a Deus, até que mataram esses homens que trouxeram tanta praga, mas essas pragas precisavam cair, pois o povo tinha rejeitado Deus, as pragas tinham que cair, e eles vão achar bom, porque mataram os dois profetas, eles vão achar bom, isso a noiva já foi arrebatada, hein? Guarde bem isso daí. E eles vão achar bom porque mataram esses dois profetas, e 144 mil judeus também vão ser mortos, e aqueles corpos, principalmente das duas testemunhas, não é permitido ser sepultado, e eles vão ficar ali estirados na praça da cidade, e vão permitir o povo ver, o povo vai ver, e eu creio que a televisão vai mostrar isso para o mundo inteiro, mas no final do terceiro dia, depois de 3 dias, que é 3 dias, depois daqueles 3 dias, entrou um espírito de vida neles. Aí eu quero ver Roma matá-los outra vez, entende? E eles se colocar de pé. Leia Apocalipse 11 para você ver, ali está falando de Moisés e Elias. Quem transforma a água em sangue é Moisés, quem fecha o céu para não chover durante os dias da sua profecia foi Elias no passado, e Elias não morreu, e Moisés passou por um ato de morte, porque ele estava vivo no monte da transfiguração, e São Judas mostra isso, que ele estava tão vivo, que houve uma palavra entre o arcanjo Miguel com Satanás, queria saber onde estava o corpo de Moisés. O corpo de Moisés não foi encontrado por Satanás, porque todo mundo que morre, Satanás sabe porque vira pó, mas ele não encontrou o pó do corpo de Moisés, e ele estava preocupadíssimo, e o arcanjo disse para ele: o Senhor te repreenda. Em outras palavras, não tenho o que falar com você, você não merece saber nada, o Senhor te repreenda. E sabe de uma coisa? Exatamente, os dois levantam e vão subindo ao céu. Irmãos, para mim particularmente, é o que se vê, o profeta disse que aquela ressurreição, ele mostra o rapto dos dois profetas, e para nós temos que ver também, que os judeus purgados estão exatamente ali, sendo levantados, com aquelas duas testemunhas. Mas vamos prosseguir aqui, eu não tenho muito tempo, prosseguir aqui nessa parte, 121 do 7º selo. Ainda que eles não saibam de qual tribo são, ninguém de Israel sabe que tribo são, porque nas batalhas, nas guerras, queimaram tudo que era deles, eles não sabem agora se é de Gade, se é de Efraim, se é de Manassés, se é de Zebulon, se é de Efraim, se é de Dan, eles não sabem mais nada, eles não sabem, ainda que eles não saibam, de todas as maneiras, Deus os tem chamado à sua terra. E olha, aqueles judeus ficaram 2.500 anos fora da sua pátria, e agora eles voltaram, e eles ficam sabendo, gentil, ninguém tira o judeu de lá mais, viu? Ninguém tira o judeu de lá mais, eles morrem, mas não saem de lá. Por quê? Porque é profecia da Bíblia. Quando você escuta notícia, você tem que olhar para a Bíblia. São profecias da Bíblia, de que Israel voltaria. Isso quer dizer, quando vocês verem a figueira brotar, diz o Senhor Jesus em Mateus 24, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção já se aproxima. Quer dizer, olha, quando você vê a figueira brotar, era Israel voltando para sua pátria, foi o broto. Israel tornou uma nação em 67, com bandeira, com tudo, entre as Nações Unidas. Então Israel é uma nação reconhecida. O que vai acontecer agora é que Deus está terminando de tratar conosco, para voltar a tratar com os judeus, para tirar 144 mil judeus
e purificar as 2 tribos idólatras durante a grande tribulação. Vai purificá-los. Aleluia. Agora, temos lido em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo e são colocados em ordem perfeita. Como estão ali? Em ordem por tribos, mesmo sendo que não são agora mesmo. Porém, assim serão. Agora, quais estarão nesta ordem perfeita por tribos? Não será o judeu qualquer, mas somente os 144.000 escolhidos. Só os escolhidos que estarão em ordem perfeita. Então você vai ver que ele vai dizer aqui também com respeito à igreja: só estará em ordem perfeita os eleitos. Não é todo mundo que chama-se cristão, não. Só os eleitos estarão em ordem perfeita. Ele diz aqui, ó irmão, como gostaria de mostrar-lhes algo, porém não há tempo. Porém assim também tem que estar a igreja em uma ordem perfeita. Ela tem que estar em ordem perfeita, como os judeus. E não é todo judeu, que tem tanta gente diz: eu sou judeu, sou judeu. Você vê lá judeu brigando com judeu, matando judeu. Não, não é isso não. Deus sabe qual é o verdadeiro. E hoje você vê, tem milhares de denominações, e alguém pergunta: mas qual que é a certa? Bom, se na sua cabeça você não distinguiu ainda o que é certo, fique em qualquer uma. Fique em qualquer uma. Mas aquele que foi predestinado sabe o que é certo. O predestinado sabe. Quem não é predestinado, eu não sei para onde eu vou. Aquela diz que é de Deus, aquela diz que é de Deus, aquela outra diz que é de Deus. Tem uma lá perto de casa que diz que é de Deus, a outra ali também diz que é de Deus. Ninguém vai falar que é de Satanás, é muito difícil. E aí está. Deus é quem tem em ordem perfeita o povo dele para o rapto. Não é denominação que põe o povo em perfeição para o rapto. Por isso que uma igreja, você vai numa igreja, a mulher pode cortar cabelo, usar calça comprida, e diz: não, nós não temos costume. A Bíblia mostra que isso aí é doutrina, não é costume não. E o erro está nos pregadores, exatamente nos pregadores, porque o pregador não dá para o povo o que precisa dar. O pregador quer o dízimo do povo, quer a oferta do povo, é só envelope que vê soltar, é só a oferta que vê levantar. Mas cadê mensagem? Cadê ensinamento? Cadê a doutrina bíblica? Agora me mostra, eu tenho desafiado pela Bíblia, o pregador é por isso, me mostra um versículo na Bíblia que diz: Deus só quer o coração. E eu te mostro um ou mais que diz corpo, espírito e alma que Deus quer. Agora me mostra um que Deus só quer coração. Não existe isso na Bíblia, não existe. Mas vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18 ao 23, leia para você ver. Deus quer corpo, espírito e alma. É tudo da pessoa. Deus quer tudo. Então, mas lá no céu não precisa de roupa. Lá no céu, mas na terra precisa. Na terra precisa. Quando eu for para o céu, não precisa de roupa mesmo. Lá no céu não precisa. Porque como Adão e Eva não precisavam de roupa no jardim do Éden, porque não havia pecado, então não precisava de roupa. Mas quando entrou o pecado, que Eva concebeu da serpente e trouxe um filho chamado Caim, que 1 João 4, não é 4, não é 4, 3,12, diz que Caim é do maligno. Pronto. Está claro. O que ela fez trouxe morte. E assim é o que a igreja faz. A igreja faz, ela traz morte para o povo. O povo pensa: não, eu estou recebendo vida, graças a Deus, Deus está me abençoando. Bênção natural, cura, prosperidade, Deus dá para todo mundo. Para todo mundo. Agora levar para o céu, ele diz: só o escolhido, só o eleito. Só o eleito. Só aquele que estiver em ordem com a minha palavra. É só isso mesmo. Ah, mas eu também aceitei Jesus. O povo hoje aceita Jesus, mas Jesus segunda pessoa. Aonde está isso na Bíblia? Que Jesus é a segunda pessoa de uma Santíssima Trindade. Aonde está na Bíblia esse termo Santíssima Trindade? Aonde está na Bíblia Jesus dizendo: eu sou a segunda pessoa, vocês têm que me aceitar como Salvador? Na minha Bíblia está escrito: eu sou o primeiro e último. Como é que pode dizer que ele é a segunda? Aí mostra a fragilidade da igreja. Ela não leva o povo à palavra, ela leva o povo à doutrina dela, mas não à palavra. Enquanto Deus manda um profeta, Deus leva o povo à palavra, de volta ao evangelho original para todos nós.
Amém. Aleluia. Meu Deus do céu, eu já estou aqui quase no finzinho, né, irmão? Você não jogou nada aqui ainda não, né? Muito bem. 132, 131, você vai ver do 7º selo. Parágrafo 131, irmão Branham diz assim: porém, Ezequiel 48, você vai ler, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita por tribos. E ali você vai ver em ordem perfeita Dan e Efraim novamente, no milênio, em ordem perfeita por tribos. E o profeta diz aqui, no milênio, certo? Que é no milênio que isso vai acontecer. Então guarde bem isso aqui. Então o que sucedeu? Recorde, ele disse: sob os céus riscarei o seu nome, o nome dos idólatras, sob o céu, quer dizer, debaixo. Seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus. E esses 144.000 estão ainda sob essa ordem, sob os céus. É por isso que ali não aparece o nome de Dan e Efraim, porque são idólatras, e eles têm que ser purificados ainda na grande tribulação, por ter sido idólatra. E a igreja que rejeitou a mensagem do dia, gente, se eles pudessem entender o que é São Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que as virgens nécias são as que não têm azeite, e as virgens sábias são as que têm azeite. Azeite é a mensagem do dia, é a mensagem do Espírito Santo. Eles não têm a mensagem do Espírito Santo, mas você não pode negar que eles têm a mensagem do amor fraternal de Laodiceia. Eles têm, mas não têm a mensagem do Espírito Santo, que é o azeite de Deus. Eles não têm, e é por isso, não tendo, são virgens nécias. Oh, mas eles falam língua, cura enfermos. Judas também curou enfermos. Judas também curou enfermos, expulsou demônios, e ele era um demônio. Não é evidência, como a igreja diz, que língua estranha é evidência inicial de que se tem recebido o Espírito Santo. Não, o diabo fala língua estranha também. Você devia saber essas coisas. Não é só Deus não, o diabo também fala. Agora você tem que ter discernimento para poder ver aquilo claro. A pessoa pode falar com um dom de Deus e não ser de Deus. Judas era um pregador escolhido por Jesus Cristo, mas o próprio Jesus diz: não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Bom, quer discutir? Vai discutir com Jesus. Comigo não, né? Eu creio que nós não precisamos nem discutir. Isso aqui está tão claro. Agora vejam, parágrafo 132 do 7º selo. Ele apagou seus nomes de debaixo do céu. Porém, quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, que é agora, ao pecar alguém contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. E então não há perdão neste mundo, nem no que vem. Não há perdão neste mundo, nem no que vem, para quem peca contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, se o povo entendesse, era falar contra a mensagem do dia, que é a mensagem do Espírito Santo, depois que Laodiceia pregou sua mensagem. Agora é a mensagem do Espírito Santo. Agora é o complemento desta pirâmide que dá vida à igreja. Enquanto chegou até Laodiceia, só formou o corpo sem vida, mas agora é o tempo da vida, é Deus na igreja. Essa mensagem traz o Espírito Santo na igreja. Amém? Eles ficam dizendo: vocês estão idolatrando um homem. Vocês deveriam saber, vocês falam bem dos pentecostais, não falam? Todo mundo dos pentecostais tem que falar bem dos pentecostais. Por que falar mal de Lutero, de Wesley e de pentecostais? Por quê? Porque no seu tempo foi a melhor mensagem que teve. Mas depois que passou esse tempo, você tem que saber que Deus mandou Elias. Mateus 17:11 é uma escritura que está cumprindo hoje, e está escrito na parede, como foi escrito no tempo de Beltesazar. Está escrito na parede hoje, e o mundo gentil não percebe. Essa é uma escritura. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém, aleluia.
Teve um tempinho aqui agora. Ali é onde nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham um lugar porquanto estavam aqui, porém as duas tribos faltavam e nunca poderiam ser incluídas. Quando ele chama os 144 mil, ainda estão faltando. Faltando o quê? As duas tribos, correto? Nem estão numeradas, mas José e Levi foram colocadas em seus lugares, no lugar de Dan e Efraim. Ali o pode ver você claramente, e ali faz centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Sétimo selo, 133, creio que é para mim terminar com 133 e 135. Agora que sucedeu, eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Eles quem? Essas duas tribos. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma mulher boa, porém lhe faltou conseguir azeite para a sua lamparina. O azeite é a mensagem do profeta. Ninguém quer mensagem do profeta hoje, só o eleito. Só o eleito que quer mensagem do profeta. E diz: profeta? Tem profeta não, profeta foi só ter João, e Jesus veio depois de João. Então como que não tem profeta? Jesus veio depois de João, crente. Como se você diz não tem profeta? Paulo veio depois de João. A Bíblia mostra que Paulo era profeta, Jesus era profeta, Ágabo era profeta. Por que não tem profeta mais depois de João? Profetas, e a lei durar até João, mas depois de João são profetas da graça. Jesus Cristo, o profeta dos profetas, o primeiro na graça. Amém? E ele a vai purificar com perseguição. Então, pela mesma razão, quer dizer, ele vai purificar a igreja que não teve o Espírito Santo, que rejeitou o azeite no seu dia. Ele vai purificar ela na tribulação. A de Cristo não pode passar pela tribulação, porque o sangue de Jesus já te purificou. Quando você diz: todo crente tem que passar pela tribulação para ser purificado. Não, senhor. Aquele que pertence à igreja, que é a noiva de Cristo, esta não tem que passar, porque Cristo já verteu sangue para purificá-la. Vai passar pela tribulação quem rejeitou o sangue mediante o Espírito Santo no dia em que eles viveram. Eles rejeitaram o sangue, porque o verdadeiro sangue de Cristo vem através do Espírito Santo hoje. A mensagem pregada pelo Elias. Ele vai purificar com perseguição. Então, esta mesma razão, ele coloca essas duas tribos que são Dan e Efraim, e as purifica durante o tempo da tribulação. É juízo que estará caindo para purificá-los. Então aqui aparece os 144 mil depois da purgação de Israel, e também aparece as virgens nécias. Você vai ver no capítulo 7 de Apocalipse, as virgens nécias, aquela ali, capítulo 7 de Apocalipse, verso 9 em diante. Meus irmãos crentes, você pensa que é a noiva? Não, essa daqui é a igreja que foi purgada na tribulação. Estes são os que vieram de grande tribulação. A Bíblia diz: a igreja de Cristo não passa pela tribulação, porque o sangue de Cristo já purificou, tirou de nós toda a tribulação. Porquanto aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Romanos 5. Então, aqui aparece 144 mil depois da purgação de Israel, e também aparece as virgens nécias, já purificadas, com as suas vestiduras brancas. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelo é o tempo de angústia de Jacó. Parágrafo 135 do sétimo selo. Ele havia errado e passou pelo tempo de purificação. Jacó errou, enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, mas teve um dia que ele teve que passar pelo tempo de purificação, porque havia feito mal ao seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter a primogenitura. Escute aqui agora, meus irmãos. Porém teve que passar pela purificação antes que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel, o que também é um tipo da ordem de Deus para hoje. É um tipo da ordem de Deus para hoje. E você verá que se você não aceita a purificação pelo sangue de Cristo, a mensagem que o Espírito Santo trouxe nesta era para nós, então você está fora da ordem de Deus. A ordem de Deus não é pertencer a esta igreja, aquela outra. Não.
A ordem de Deus é quando completa este corpo da pirâmide, que foi todinho aquele corpo: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Formou o corpo, mas um corpo sem espírito. Aí Deus mandou a mensagem do Elias, que é o Espírito Santo, para poder batizar a verdadeira igreja. Esta mensagem não é para batizar denominações. Você diz: eu não creio nela. Ela não veio para você, ela veio para o eleito, ela veio para um povo que estava esperando, ela veio para um povo que precisava do selo de Deus. A mensagem de Deus para Israel não vai selar todos os judeus, não, vai selar os eleitos. 144 mil judeus são eleitos. Já está escrito na Bíblia a quantia, o número certo. O que eu quero mais? Esta é a mensagem, é o selo para este dia final. Muito obrigado, Pai Celestial, por sua palavra. Ela é o pão da vida, ela é alimento. Quem dela come, vive por ela. O Senhor diz: quem de mim alimenta, viverá por mim. E o Senhor é a palavra. Estamos vivendo pela palavra, não por um credo, por um dogma, mas pela palavra. Obrigado por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura o enfermo agora, Pai. Cada pessoa doente seja curada agora, receba sua libertação. Você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Sejam curados, sejam abençoados agora. Receba a solução de seus problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. As profecias estão se cumprindo. Só falta abrir os olhos e verem. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Aceitando a palavra de Deus em seu dia, você não terá prazer apenas com Cristo alguns dias, alguns anos, mas por toda a eternidade. Vale a pena aceitar a palavra. Este mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade.